Bom, galera, começando o dia aqui hoje, e hoje mais um dia aí, operando e gravando pra vocês o que eu estou pensando enquanto eu opero, beleza? Então, começando aqui, vamos pelo nosso ritual padrão, né, aqui pro diário. Basicamente, a gente faz aí uma perna de alta, corrigiu, segunda perna de alta, isso aqui não mudou dos outros dias pra hoje, mas o que acontece é que os outros dias foram uma inside, outra inside, então é um padrão de inside, que ele tende a acelerar o preço, e depois a gente tem agora uma barra aqui vindo abaixo desse inside, falhando, mas o dia de hoje começa vindo acima da barra, que foi abaixo, né, e falhando também, sendo que a barra de hoje é a barra que confirma a direção do preço da inside. Então, a tendência aqui, só pelo diário, é, se essa barra falhar, o problema é que é uma barra diária, né, então a gente precisa aqui o dia todo para construir ela, mas tendo essa falha aqui em cima já é um bom indicativo de que o mercado hoje, ele tem mais vantagem para a força vendedora do que para a força compradora, tá? E por que eu tô falando isso? Só pelo diário eu tô falando isso? Não, porque eu já olhei o 60, né, então eu vou mostrar para vocês aqui como o 60 e os 5 minutos eles corroboram para essa ideia de que essa falha realmente vai acontecer, e aí o mercado ele vai ter mais força vendedora no dia de hoje, e aí vai dar direção na inside, que já está tentando direcionar a força para a força vendedora. Mas qual é o indicativo disso no diário que eu posso tirar aqui de lição, né, que vai me ajudar para o dia? Você tem uma perna, correção, segunda perna, contra um canal de impulsão de baixa, então a tendência é que o mercado consiga definir essa perna por ser um canal de impulsão e renovar a mínima antes de que o canal de impulsão seja revertido, tá? Então, é basicamente isso. Vamos aqui ver para os 60 minutos. Ó. Nos 60 minutos a gente tem o seguinte, o mercado ele está rompendo uma lateralidade, mas eu vou até ampliar aqui, ele está rompendo uma lateralidade, só que ele fez várias pernas para romper, né? A gente já tinha visto isso outra vez também, ele fez uma perna, corrigiu, fez duas pernas, só que essas pernas elas são subdivididas em várias outras menores, ou seja, cada perna subdividida enfraquece mais o movimento, a gente chama isso de uma perna macro, correção, segunda perna macro. Quando tem esse nome macro, é porque ela é mais enfraquecida do que uma perna normal, porque dentro dela contém várias subdivisões menores, tá? Então, essa perna macro rompendo aqui, ela rompe ainda fazendo uma exaustão no 60, e já nos dias anteriores a gente falou sobre o mercado vir buscar essa exaustão aqui. Como é muito longo, o mercado não conseguiu buscar, então perceba, pro dia de hoje a gente tem um cenário onde no diário eu tenho uma inside, nos 60 minutos eu tenho o mercado fazendo uma exaustão, e aí o mercado, depois que ele fez a exaustão, ele fez uma perna de baixa aqui, forte, não foi o suficiente para vir renovar a mínima, só que ele perdeu força, né? Ele fez uma correção de compra e aí o vendedor renovou a mínima aqui fazendo duas pernas de baixa, tá? Mas no dia de hoje, para nossa sorte, os compradores fizeram o quê? Uma perna, correção, segunda perna, sendo essa perna aqui falhando, tá? Então, uma perna compradora falhando num cenário de exaustão, percebe? As coisas estão se encaixando. Você tem diário falando que é venda por causa da correção e da inside. Nos 60 minutos eu estou alto numa lateralidade e ainda teve uma exaustão e ainda teve uma perna forte vendedora. E agora teve duas pernas de compra, sendo essa perna falhando. Se essa barra fechar falhando, ótimo. Perfeito. Dito isso, JP, tem alguma premissa para eu comprar aqui nesse dia de hoje? Eu não consigo ver, porque eu vou aproximar aqui para você. Ó. E aproximando aqui, o que acontece? A gente tem um mercado que ele está numa região compradora, porque é alto na lateralidade, ele tem uma perna dominante vendedora, e ele acabou de fazer duas pernas de alta aqui, e está falhando. Então, o que eu vou comprar no dia de hoje? Qual que é a premissa? Eu poderia comprar se o mercado vier aqui embaixo, falhar, e me desse um sinal. Mas se eu compro aqui, eu vou ter a média muito próxima de mim. Para parar minha operação, também eu teria que fazer um scalp. Se eu for comprar hoje, eu teria que comprar para fazer um scalp, tá? Eu não posso comprar para fazer um trade de swing. Então, mas eu acho difícil eu comprar hoje porque é um mercado muito ruim, muito vendedor. Ainda mais que se ele falhar aqui, ó, ainda vai ser um duplo na média, tá? Então, mais um fator vendedor, beleza? Bom, e é isso, no 60, vamos para os 5. Nos 5 minutos a gente tem uma visão melhor desse movimento comprador. Ó. A gente vai ter um mercado fazendo uma perna, correção, segunda perna, macro aqui, sendo essa barra aqui, climática. Então o mercado já começa o dia renovando o máximo aqui, falhando e voltando a cair. E nos 5 minutos, por ter rompido a máxima e a mínima do dia anterior, a gente tem também um mercado lateral, falha de rompimento com a barra climática, mercado corrigindo, tá? Revertendo essa barra aqui. Bom, então, cenário feito, né? Mas o que eu quero fazer hoje? Agora eu tenho que pensar. Só um segundo, vou cortar para eu pensar. E bom, então, pensando aqui, eu consigo ver o seguinte. A gente tem um mercado que ele tá vindo aqui, ó.
romper a mínima do dia, tá? Reverter aqui a perna compradora, que falhou de romper aqui em cima. Eu posso atualizar o dia para essa lateralidade aqui, tá? E eu ainda tenho um gatilho de entrada de lateralidade do dia. Então o que é que eu preciso? Tá? Eu precisava de um alvo. Encontrei um alvo aqui, ó, que é o gap magnético aqui de baixo, dos 60 minutos, e a reversão da barra exaustiva tá aqui nessa linha amarela. Então eu tenho esses dois alvos muito próximos. Só que eles estão relativamente distantes, né? Ó, se eu pegar aqui da mínima do dia, 1.500 pontos. É possível, porque o mercado está muito longo esses dias, mas não é simples, não é sempre que vai. Eu preciso de um gatilho de entrada bom aqui para poder manter o trade até o alvo, né? Então, o que eu posso utilizar? Aí tem um conceito dentro do método que é lateralidade do dia, que é o que eu quero operar hoje. Que é o seguinte, quando o mercado ele rompe máxima e mínima inflexiva do dia, pela máxima do dia e a mínima do dia serem flexivas, o mercado ele vira uma lateralidade, tá? Essa lateralidade ela não pode ser lida como um ciclo macro, ou seja, eu não posso ignorar tudo isso aqui e falar, não, aqui eu só vou ler a partir daqui, vai ser só a minha lateralidade, não posso. Mas, por ser uma inflexiva, a máxima e a mínima, elas servem como um gatilho de entrada, porque elas dão pra gente uma premissa boa de rompimento, setup do rompimento, que é o stop abaixo da barra de rompimento e o alvo no mensurado, ou enfim, qualquer alvo que seja o rompimento. E a gente consegue ter uma relação risco-retorno bem definida, porque a gente consegue traçar uma lateralidade do dia, tá? Então, com o mercado lateral aqui no dia rompendo a máxima inflexiva e a mínima, o que eu preciso? Eu preciso que esse rompimento ele seja bem sucedido. Porque se ele for um rompimento bem sucedido, eu consigo operar e pegar um movimento tanto para mensurar a lateralidade do dia, quanto para, por exemplo, mensurar a lateralidade maior. Só que em vez de usar o rompimento dessa mínima aqui, eu uso o rompimento da lateralidade do dia para poder, aí sim, pegar um trade com risco-retorno melhor e com a mesma lógica que se eu operasse esse rompimento aqui. Então, uma vantagem que a gente consegue extrair a partir da leitura de lateralidade do dia, que é um dos gatilhos de entrada do método, tá? Então, basicamente é isso que eu quero fazer. Se eu não conseguir pegar a venda aqui, aí eu vou esperar o mercado romper aqui embaixo, e aí eu pego a venda aqui de baixo. Ou um reteste, uma venda, para tentar levar para o gap aqui, ou para reversão, tá? Se não der venda, né, se acabar que não dá nenhuma venda aqui, ele falha de romper, aí eu vou ter que pensar em comprar. Mas se eu tiver que comprar no dia de hoje, eu acho que eu prefiro não fazer nada. Porque, vocês estão vendo, no 60, a gente tem um topo duplo na média se formando, agora barra 9, né? Na barra 12 fecha a barra 1 do 60, e se fechar falhando assim, e acho muito difícil que em 3 barras o mercado reverta isso daqui, né? Então se ele fechar assim, vai ser uma falha vendedora no 60. Então deixa eu ilustrar para vocês verem aqui, ó. A barra 12 fechando, essa barra 1 aqui, ela fecha, e a gente vai ter topo duplo na média do 60, que é esse topo duplo aqui, tá? Então, fica muito difícil de pensar em comprar aqui nesse cenário. Se o mercado ele me der compra, não tem como eu fazer aqui. Então, hoje eu tô pelo rompimento. Ou ele rompe e me dá aí um bom sinal ou aqui embaixo, ou se ele falhar e subir, aí eu não faço nada e espero pro próximo dia aí para poder operar, beleza? Bom, então voltando aqui, eu ia esperar um pouco para gravar, mas acabou que o mercado acelerou muito. Então eu entrei aqui na confirmação da Inside, tá? Na barra 11, o mercado rompeu. A barra de rompimento foi a barra 7, que é uma barra ruim de rompimento, mas após o rompimento, a gente teve a confirmação da Inside aqui na barra 11. E aí eu vendi essa confirmação, botando aqui a entrada aqui, o stop acima da barra Inside e o alvo aqui na reversão da exaustão que a gente tinha visto lá nos dias anteriores, tá na barra de exaustão. Tá um tique acima da exaustão aqui do final dela, que é essa linha amarela, mas eu boto isso aqui por segurança, porque às vezes o mercado nem vai lá na mínima e falha ali na abertura da barra e volta, então deixei aqui só de segurança, beleza? Então, trade com risco de retorno excelente, a gente está com 275 pontos de stop para 1.450 pontos de alvo, e agora a gente vai esperar, vamos ver se o mercado desenvolve a nosso favor. Parece que sim, mas ele está agora numa região de rompimento dessa mínima inflexiva aqui da outra lateralidade maior, aquela que a gente mostrou. Só que em primeira perna, né? É uma perna muito forte vendedora. Uma perna rompendo, um excelente par de rompimento agora. Então a gente tem tudo para esse mercado funcionar. Agora, se falhar, aí a gente vai sair aqui numa falha de rompimento, provavelmente num 0 a 0, porque a barra de rompimento está bem na nossa entrada aqui.
a reversão da barra de rompimento, né? Tá bem na nossa entrada. Então, vou aguardar qualquer coisa interessante que volte a aparecer. Eu volto aqui para falar com vocês. Valeu? Vamos cortando aí. E bom, então o mercado acelerou aqui de uma vez, não deu nem tempo de botar para gravar de novo. Mercado, do nada ele acelerou, veio em linha reta, caindo aqui assim até o nosso alvo. E a gente saiu do trade. Não teve nem muito o que acrescentar do trade depois da nossa entrada, né? Basicamente o mercado ele rompeu, barra de rompimento é barra 13, continuidade mais ou menos, inside, rompe a inside para cima, falha, confirma a força da inside para baixo, e quando essa força da inside daqui foi confirmada, o mercado só despencou e foi até a reversão da exaustão que a gente tinha falado aí lá atrás, ainda nessa semana, né? Então, é basicamente isso. Dia terminado, é bom quando o dia terminar cedo assim, fica com o resto do dia todo livre, mas é isso. Valeu? 1.450 pontos, excelente dia. Podia ser todo dia assim, né? Se fosse todo dia assim, o trade você entra, o mercado vai, seria perfeito, mas infelizmente não é. Então, é isso. Se você gostou do conteúdo, quer aprender mais na Bookers Club, tem aqui o link para a comunidade, para você entrar lá e aprender comigo, tirar dúvida, o que você quiser, tem tudo lá. Valeu? Tamo junto, é isso e até o próximo vídeo. Curte, comenta aí, se inscreve, valeu!